A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estamos hoje no nosso 65º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar o capítulo 5, 6 e 7 de Josué. O povo de Deus, o povo de Israel, acaba de atravessar o Rio Jordão. E os reis cananeus e os reis dos amorreus, sabendo disso, que Deus havia feito um grande milagre abrindo o Rio Jordão para o povo passar a pés enxuto, então esses dois reis, eles ficaram com medo, não os reis, mas toda a população dos amorreus e dos cananeus ficaram então com muito medo e eles perderam a coragem de guerrear contra Israel. Pensando nisso, o povo de Deus então resolveu fazer uma aliança. Deus fala com Josué o seguinte: olha, vocês precisam renovar a aliança, porque foi feita uma aliança, mas quem fez a aliança já estava morto, que foi a população que saiu do Egito. Então, nesses 40 anos de peregrinação, de caminhada no deserto, todos já haviam morrido, menos Josué e Calebe. Então, essa geração ainda não tinha feito uma aliança com Deus. E como é que era essa aliança? A aliança era através da circuncisão. Eu perguntei ontem se vocês sabiam o que era uma circuncisão. A circuncisão lembra de uma aliança que foi feita com Abraão? Pois é, essa aliança agora ela vai ser renovada e ela é feita com o prepúcio sendo cortado. O nome dessa cirurgia é circuncisão. Seria como a cirurgia da fimose. A fimose é o excesso de pele no pênis. E aí, para se fazer a cirurgia, chama-se hoje ainda circuncisão. E tem um outro nome que eu não me lembro agora. Mas a fimose é o excesso de pele, que é uma condição médica, e a cirurgia é a circuncisão. Então foi feita a circuncisão em todos os soldados e todos os homens, aliás, para que fosse renovada a aliança. E o mais complicado nessa circuncisão é que Deus orientou que Moisés fizesse várias facas de pedra, cortava a pele do pênis com facas de pedra, sem anestesia. Devia doer demais, demais, demais. Mas então foi feita uma aliança, porque Deus mandou que eles fizessem dessa forma. E aí eles fizeram isso em Gilgal. Gilgal quer dizer local de renovação. Passado-se o período de recuperação, eles se recuperaram dessa cirurgia e estavam ansiosos para entrar logo em Jericó. Mas antes disso, eles fazem a Páscoa, celebram a Páscoa, como é dito, tudo certinho. No 14º dia, eles matam o cordeiro, comem os pães ázimos, no primeiro mês, né, que é o mês de Abibe, e aí eles vão celebrar toda a Páscoa. Após celebrar a Páscoa, eles perceberam uma coisa: o maná ele estava caindo todos os dias antes deles atravessarem o Rio Jordão. Ao atravessar o Rio Jordão, o maná já não caía mais. Agora eles começaram a comer sementes torradas e outros alimentos, frutas e verduras que já estavam em Canaã. Então, a partir de agora, eles vão ter que dar um jeito de se alimentar com o que há de melhor na terra prometida. E o maná para de cair. E aí acontece uma coisa interessante: Josué se encontra com um guerreiro que se intitula comandante do exército do Deus vivo. Isso parece ser uma teofania, a manifestação de Deus no meio do povo. Não dá para saber se foi esse guerreiro, esse comandante que orientou Josué a dar uma volta por dia em Jericó e durante 6 dias, e no 7º dia o povo tinha que dar 7 voltas. Então, somando tudo, 13 voltas. E na última volta,
A orientação era que o povo começasse a gritar, os sacerdotes tocassem a trombeta com chifres de carneiro, e aí tocaria, gritaria e a muralha iria cair. Foi primeiro uma orientação e depois foi a execução do plano, porque Deus ele também trabalha com estratégia, né? Então a estratégia era o seguinte: no sétimo dia, 7 voltas, o sacerdote vai dar a gente chama aqui, né, de silvo longo, que é um toque longo, né? Quem é militar sabe que tem um silvo breve e o silvo longo. Foi um silvo longo. Então, as muralhas caem depois da 13ª volta, e aí o povo entra. Quando o povo entra, é aquela loucura. A Bíblia fala que eles tiveram que matar todo mundo, matou os animais, morreu crianças, morreu jovens, morreu velho, homem, mulher. Não era para deixar ninguém. Assim era a ordem de Deus. Parece que Deus era mau, não é? Mas não tem nada disso, não. Deus ele nunca foi mau. Em Deus não há maldade. É porque naquele tempo, naquela cultura, a guerra, e até hoje a guerra, existem muitas matanças, mas naquele tempo, Deus ele queria destruir a maldade e não queria que nada do mundo influenciasse o povo de Deus. Inclusive até os casamentos, tudo era proibido, o relacionamento, tudo que o povo fez de errado, Deus já havia dito, não faça, o povo fez e quebrou a cara. Quando eles entram, eles percebem lá aquela fita vermelha que Raabe havia colocado, e a Bíblia diz assim que Raabe foi salva juntamente com toda a sua família e foi resgatada. Josué manda os 2 espias irem lá e resgataram então a Raabe e toda a sua família e levaram então para o lado do povo de Israel. Então ela foi milagrosamente salva, né? E Jericó, há uma maldição em Jericó, dita por Josué, de que aquela cidade não poderia se construir nada, não poderia se construir nada. No capítulo 7, acontece uma coisa chocante. Todo mundo quando entra, Deus dá uma palavra. Olha, algumas coisas aqui serão destruídas, menos prata, ouro, ferro e bronze. Esses metais seriam incluídos na riqueza do Senhor. Mas o restante não é para levar nada. Larga tudo aí. Se trouxer alguma coisa, você vai ser apedrejado, você vai morrer queimado, você vai ter problemas não só para você, para quem roubar, mas para a família e para toda a nação de Israel. O que aconteceu? Vai lá um jovem, um camarada chamado Acã. Acã vai lá e rouba uma capa, rouba 60 barras de prata e rouba uma barra de ouro, que era aproximadamente 300, meio quilo de ouro, né? Uma barra de ouro. Então, Acã vai e rouba e leva isso para Israel e enterra isso lá onde ele estava ficando, na sua barraca. Acontece que o povo de Deus vai guerrear contra um povo chamado Ai, e Moisés e Josué envia, se eu não me engano, 2.000 soldados. E aí Josué vai e manda. E o que acontece? O povo de Ai derrota o povo de Israel. Mata muita gente sai machucada. Então foram 3.000 soldados. 3.000 soldados foram derrotados em Ai. E aí é engraçado, gente, que o Josué ele vai ficar desesperado, ele vai fazer uma oração, parece até que não conhece a Deus. De vez em quando nós somos assim, né? A gente está no culto, está orando, está buscando, mas de vez em quando bate um desespero. Né? Então, para quem está às vezes desesperado, isso é mais ou menos normal. O que Josué fez? Josué começa a orar a Deus e fala assim: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, era melhor ter deixado a gente do outro lado do Rio Jordão. Agora todos os povos vão olhar para nós e vão querer nos humilhar e vão querer guerrear contra nós. Isso não pode, Deus. Era melhor a gente ter ficado do outro lado. Para que a gente passou para cá?
só para morrer? E aí Deus vai e fala com ele, rapaz, levanta daí, para de besteira. Você sabe que o problema foi o pecado, existe pecado no meio do povo, e esse pecado foi o que trouxe a derrota de vocês em relação ao exército de Ai. E aí Deus fala assim, agora levanta, se consagra, santifica, o povo santifica ao Senhor, que eu vou mostrar para você quem é o culpado do roubo. E aí começa, Deus vai organizar tribo por tribo, cai na tribo de Judá. Aí na tribo de Judá, Deus vai chamar família por família e cai na família de Zabide, lá em Zera. E aí chama todas as famílias e aí cai na família de Zabide, né? E aí na família de Zabide chama homem por homem e aí revela-se então que foi Acã. E Acã fala assim, não, eu gostei lá da capa, eu gostei das barras de prata, eu fiquei com tanta vontade que eu peguei para mim uma barra de ouro, 200 barras de prata, eu falei 60, né? Mas na realidade são 200 barras de prata e uma linda capa da Babilônia, que capa bonita, eu fiquei com vontade de falar e peguei. E aí aconteceu o quê? Ele foi apedrejado, a família foi apedrejada, foi queimada e o vale ficou conhecido como o Vale da Desonra, o Vale da Confusão, não é? E aí todos morreram e encerra-se então o capítulo 7 dessa trágica morte. Gente, a desobediência, ela causa um grande problema. Não seja desobediente ao Senhor. Olha o que diz aqui para a gente encerrar. Efésios 2 fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha aí, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, qual é o Espírito que atua nos filhos da desobediência? O inimigo, Satanás, é aquele que atua nos filhos da desobediência. Então, qual é o segredo? Obedeça ao Senhor. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.